Bom, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que tem nos concedido de estarmos podendo fazer este culto em honra e glória ao seu santo nome, e nós louvamos a Ele pelo cuidado que Ele tem tido por cada um de nós. A oportunidade que temos, a gente até comenta, né? Às vezes é estranho a gente estar aqui, não ver os irmãos presentes, mas nós queremos agradecer, né, aqueles que estão acompanhando pelo YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida onde quer que você esteja. Deus possa nos conduzir de acordo com a sua vontade e o seu querer. Estamos aqui para glorificar a Deus, cultuar ao nosso Pai e agradecer a Ele pela oportunidade que Ele nos dá. Nós vamos orar neste momento, nos colocar na presença de Deus. Deus amado, nós alegramos o Deus eterno no nosso coração por estarmos unidos, Pai amado, em toda a Tua palavra, para cultuar ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Neste momento, Pai, queremos agradecer ao Senhor pelo dia que nos deste de vida, ó Deus amado, pelos suprimentos que tem nos dado, pela força que o Senhor tem nos dado também. Nós vivemos momentos difíceis, mas acreditamos no Teu poder, na Tua graça que tem nos sustentado. E acreditamos, ó Pai amado, que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor tem conduzido todas as coisas, ó Pai amado, e no momento certo o Senhor estará fazendo um milagre, Deus amado, nos livrando de tudo aquilo que nos aflige. Neste momento, Pai, que nos pedir a Tua bênção sobre nós, que possa nos conduzir e que onde quer que esteja chegando, Pai amado, esse áudio, que as pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus, através da leitura da Tua palavra, através dos cânticos, e assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino, sabemos que nossos irmãos estão distantes aí, ouvindo, mas queremos convidar os amados irmãos a abrirem seus cantores que estão no hino 366, nós queremos cantar com bastante alegria, louvando e agradecendo o nome do nosso Deus através desse cântico. 366. Aí onde você está, esteja cantando conosco, glorificando a Deus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, o sacrifício remidor do sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada trance sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao que cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com Ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, né? Nada ponho a minha fé senão na graça do Senhor, né? Nossa fé deve estar firmada em nosso Deus, constantemente firmes, né? Sempre
naquele que é o fundador, criador de todas as coisas, né? Nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Salmo 146, versículo de 1 a 10. Convido os irmãos em suas casas, está abrindo a Bíblia, Salmo 146, versículo de 1 a 10. Salmo 146, versículo de 1 a 10. Vamos estar lendo, os irmãos estejam acompanhando. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Amém. É um salmo que fala sobre a questão de nós colocarmos nossa esperança no nosso Deus, confiarmos em nosso Deus. Eu separei algumas coisas aqui para compartilhar com os irmãos em breve. O versículo 5 fala que bem-aventurado, ou seja, feliz. Feliz é aquele que pode se dirigir àquele que chamou a existência todas as coisas e que sustenta tudo por seu poder. O versículo 5 fala que Deus criou os céus e a terra e tudo mais. Ou seja, Deus tem sustentado no seu poder, na força que Ele tem o universo e toda a nossa terra, né? Nós temos duas razões pelas quais o povo de Deus é bem-aventurado, ou seja, o povo de Deus é feliz. Primeiro, o Senhor é verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas e, portanto, capaz de protegê-las e provê-las. Então podemos crer nesse Deus que sustenta, que cria e que nos protege e também nos sustenta e prover todas as coisas que precisamos. Segunda coisa, Deus, Ele é fiel e pode, no seu poder, Ele espera que nós possamos invocá-lo. Ou seja, o Senhor tem poder infinito e todas as suas promessas que Ele faz serão cumpridas. Tudo que Ele diz é eterno e imutavelmente verdadeiro. Ou seja, não podemos acreditar no nosso Deus. Nós lemos aqui que o nosso Deus, Ele é um Deus que faz justiça, é um Deus que liberta, é um Deus que abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, é um Deus que guarda os peregrinos e ama os órfãos e as viúvas. Ou seja, esse Deus que nós acreditamos, esse Deus de todo poder, que tem capacidade, de fazer tudo isso que nós acabamos de ler. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós confiamos, é esse Deus que nós depositamos toda a nossa esperança nele. A palavra de Deus ensina que nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Esperança melhor que o nosso Deus nós não temos. Diante de tudo que nós estamos passando, vivendo, nós temos alimentado a nossa fé em nosso Deus, porque Ele que sustenta todas as coisas, Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Por isso nós nos alegramos na presença dEle, por isso nós estamos felizes de poder cultuar ao nosso Deus, reconhecendo que bem-aventurado é aquele que assim o faz, feliz é aquele que coloca a sua esperança no Deus de Jacó, no Deus Criador de todas as coisas. Amém? Nós vamos continuar louvando a Deus. Quero passar a palavra ao Água, que estará trazendo mais alguns cantos de louvor e adoração ao nosso Deus. Irmãos, graças e paz. Essa mesma ideia
de confiança no Senhor. Nós vamos cantar uma música que fala justamente a confiança que nós depositamos em Jesus e somente nele. A minha fé firmar
Irmãos amados, eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus essa ótima e excelente oportunidade que Ele nos dá, onde o povo de Deus, no meio da dificuldade, sempre encontra uma maneira adequada de buscar a presença, a graça e a feliz oportunidade de adorar a Deus. Irmãos, eu quero convidar vocês que abram aí as suas Bíblias nesse momento, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Apenas um versículo. Quero compartilhar com vocês, agradecendo esse momento agradável na presença de Deus. Diz assim a palavra de Deus: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. O que você poderia dizer a respeito da sua vida? O versículo que lemos fala que nós somos aquilo que acreditamos ser, o pensamento que temos. É um pensamento interessante nos dias de hoje. Nossos pensamentos, eles têm um efeito excelente, porque ele nos torna capazes de tomar grandes decisões na vida. Decisões que contribuem ou decisões que atrapalham. Tem um pensador chamado Napoleão Hill. Ele diz que o poder dos pensamentos é capaz de criar novas realidades. Se nós soubéssemos o poder do nosso pensamento, jamais teríamos um pensamento negativo. A Bíblia diz que a cada dia que Deus nos dá, nós vamos adquirindo valores, nós vamos recebendo de Deus entendimento, sabedoria para vivenciarmos a vida da melhor maneira. Irmãos, os nossos pensamentos, eles contribuem para nos levar a lugares melhores. A partir daí, nós podemos recorrer à fonte desses bons pensamentos, que é a palavra de Deus. Eu quero afirmar aos irmãos que o que somos ou seremos é resultado daquilo que escolhemos pensar, daquilo que pensamos. Ou as escolhas que fazemos nos dirão quem nós seremos. Nós, humanos, fomos criados com a capacidade de sonhar, de valorizar, de concretizar, realizar coisas nobres ou não, coisas boas ou não, a depender do propósito. A partir do momento em que nós alimentamos a nossa alma com coisas boas, preenchemos a nossa mente com bons valores, com pensamentos adequados, nossa expectativa é de que nós teremos realizações saudáveis. Nós estamos alimentando a nossa alma com o que é bom. A partir daí, nossa expectativa de realização será a melhor possível. Deuteronômio 6, versículo 5 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais perante teus olhos. Eu posso afirmar que o cristão que cultiva na sua mente aquilo que é bom, ele saberá escolher e projetar coisas novas. Nós precisamos ser zelosos, ser cuidadosos com aquilo que escolhemos. Ter cuidado na hora de escolher um programa de TV, na hora de escolher filmes edificantes para a nossa vida, na hora de ficarmos perto de pessoas
positivas, termos o cuidado de selecionar coisas decentes, evitar embaraços, evitar dissabores, maledicências, coisas que impedem e atrapalham nosso propósito de agradar a Deus. E a Bíblia nos orienta para que nós nos enchamos do Espírito Santo, nos preenchamos com salmos, com hinos, louvores de adoração, e que também sejamos cuidadosos para entender a vontade de Deus. Nós precisamos, irmãos, como cristãos, fazer diariamente uma revisão em nossa vida, para entender melhor como nós estamos conduzindo nossa fé, o nosso testemunho perante Deus. Precisamos fazer uma sondagem do tempo que damos, do tipo de alimento que damos para a nossa alma. A partir daí, nós poderemos almejar as melhores coisas e na nossa expectativa, sabermos que Deus nos abençoará de uma maneira tal que não nos faltará grandes realizações, porque nós estaremos sabendo fazer melhores escolhas. Todo cristão deve tomar cuidado todos os dias de sua vida com aquilo que dirige ao seu pensamento. Quando pretendemos fazer escolhas, nós precisamos pensar nos conselhos de Deus. Provérbios 4:23 diz que sobre tudo o que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, como servos de Deus, nós devemos dar prioridade à qualidade do que pensamos, não à quantidade. Na realidade, a maneira como pensamos a vida irá influenciar as nossas decisões e as nossas escolhas. Nós precisamos nos sentirmos no Senhor capazes de realizar grandes propósitos. E os nossos bons pensamentos irão nos influenciar, porque o Senhor vai nos capacitar. Se nós pensarmos de maneira positiva, nada vai nos abater, nada vai nos abalar. Nós precisamos zelar por aquilo que alimentamos na nossa alma. A Bíblia ela está recheada de gloriosas promessas, promessas de esperança. É por isso que nós precisamos nos alimentar da verdade. Colossenses 3:1 diz assim: buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Eu posso entender que precisamos pensar naquilo que nos edifica. Filipenses 4:8 diz: finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, que seja nisso o nosso pensar. Devemos lembrar todos os dias de coisas que venham nos edificar e nos trazer bênção. Devemos colocar diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, aquilo que vai nos abençoar. E não o contrário. Existem pessoas que hoje estão pagando um preço, lamentando muito escolhas erradas que fizeram porque não foram na fonte de sabedoria. Ficaram à mercê dos seus dilemas e aí começaram a desajustar a sua estrutura emocional e se perderam nas escolhas. Irmão, você que é servo de Deus, valorize os ensinamentos que Deus lhe dá, para que nas dificuldades você tenha sabedoria, você tenha condição de realizar os melhores propósitos. Nós temos no Senhor condição de pensar coisas excelentes, é assim que a Bíblia diz. E nós vamos tomando grandes e boas decisões a partir dos bons pensamentos que nós vamos refletindo, absorvendo. Devemos preencher nossa mente com algo que nos diferencie, que nos ajude diante de cada desafio,
Vamos imaginar coisas boas, vamos construir coisas boas. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres. Nossa expectativa é bom que reafirmemos. Não está baseada em nossa emoção, não está baseada em nossas limitações e dificuldades, mas está baseada no propósito glorioso que o Senhor nos entregou no dia que nos chamou para servir. Existe uma lei universal que diz assim: semelhante atrai semelhante. Existe uma outra lei de Newton que diz que cada ação gera uma reação com a mesma intensidade no sentido contrário. Se eu absorver para mim coisas boas, virtudes, eu terei condição e terei que nutrir uma grande expectativa de coisas agradáveis, de coisas gloriosas, de coisas boas que vão me honrar, vão me dignificar no decorrer da minha vida. Mas, irmãos, nós estamos vivendo em um mundo ruim, um mundo, como diz a Bíblia, caído, um mundo que está destituído da graça e da glória, porque lhe falta sabedoria na hora de fazer escolhas. Eu quero dar um conselho aqui da parte de Deus. Se você conhece alguém, caso tenha feito coisas ou escolhas erradas, como é que é possível corrigir uma rota errada que se escolheu? Eu diria a você que é importante perguntar a si mesmo: qual é o tipo de caminho que eu escolhi viver? Eu fazendo essa análise, eu posso saber se a minha vida está correta ou não, se está limpa ou não. E no momento em que Deus me falar no coração a necessidade de mudar, eu já entendi que isso é o segredo, é a chave de alcançarmos a superação dessa situação. Se as coisas estiverem fora do prumo, nós teremos condição de corrigir essa rota se nós nos dirigirmos a Deus e buscarmos da parte de Deus um conselho. Eu destaquei aqui 3 coisas importantes. Se você quiser corrigir sua vida, acertar a rota de suas más escolhas que tem lhe trazido dores, são 3 as atitudes que você precisa tomar. A primeira é arrependimento. A base bíblica é Atos 3:19, que diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. 1 Pedro 5:6, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, a primeira atitude para mudar de rota, para corrigir a vida, para fazer acertos necessários, é arrependimento. Segunda coisa importante, segunda atitude é aprender a falar com Deus, aprender a orar. Não fazer as coisas de qualquer maneira, mas você se dirigir a Deus com um coração humilde, dobrar o seu joelho, quebrantar o seu coração e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de sabedoria. E a Bíblia diz que aquele que pede será atendido, porque Ele tem tudo para dar, literalmente, àquele que tem um coração quebrantado. Diz a palavra de Deus que nada deixará faltar aos que o buscam, aos que o temem, aos que o servem, aos que o amam de todo o coração. Irmão, você pode orar, você pode escolher a maneira de orar, mas é importante que você não fuja deste propósito de agradar a Deus. A terceira atitude é voltar a sua alma para a fonte de sabedoria que é Deus. É preciso que você avalie a sua fé, como é que anda. Abra a palavra de Deus, se alimente dela. É ela que vai fortalecer sua fé, é ela que vai lhe enriquecer, é ela que vai mostrar a você como um espelho o que você tem vivido, qual é a expectativa que você tem nesse momento. Se não for a melhor possível, é porque as escolhas não agradaram a Deus. E o Senhor vai nos encher
E assim nós vamos adquirindo condição e testemunho de quem teme a Deus, de quem é comprometido com Ele. Então, se estiver lhe faltando isso, eu creio que esta é uma ocasião oportuna para você se dirigir a Deus, agradar-se do Senhor, colocar sua vida disponível para que a verdade do Senhor se torne o seu alimento. Adore e faça valer isso lá no seu íntimo e peça ao Espírito Santo para completar a obra que já iniciou. Repita com sinceridade aquilo que Deus está tocando em sua vida e faça de maneira que você mesmo possa ouvir. Diga a si mesmo, no sentido de que o seu coração está rendido na presença de Deus. Entenda a importância de Jesus dominar seu ser, de abençoar a sua vida. A palavra do Senhor nos mostra que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. É Ele que nos sustenta. É Ele que é o nosso refúgio e fortaleza. Sobre suas asas, Ele nos acolhe. Então você, sua casa, seus ideais estão colocados no Senhor, porque o seu olhar, a sua mente está firmada em pensamentos que vieram de Deus. Então declare as verdades que você for aprendendo. Na medida que a sua fé for alimentada, reafirme seu testemunho, sua aliança com Deus, renove sua esperança, seu compromisso e sua aliança de vida. Porque a partir daí você terá condição de fazer melhores escolhas. Eu estou lhe dizendo, irmão, que só é possível fazer boas escolhas se os nossos pensamentos forem bons. Só é possível nós alcançarmos ideais nobres se o nosso propósito estiver balizado por valores, por princípios, por regras deixadas e ensinadas por Deus. Quero falar de um outro detalhe importante aqui. Se você quiser alcançar a excelência, é preciso que você descubra o que Deus já fez em você, para que você valorize e possa partir daí para crescer numa caminhada de intimidade, de alegria e fortalecimento. Entenda e valorize a nova pessoa que você é em Cristo. Algumas pessoas chegam a declarar serem de Deus, mas quando olham para suas vidas que não veem muita qualidade, aí desanimam de vez. E o Senhor não se agrada disso. Irmãos, nós vamos crescendo na vida cristã de degrau em degrau. Nós não podemos querer chegar no degrau final se nós estamos no início. A palavra diz que quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos um só com Ele. Que ao crermos em Jesus e no que Ele fez por nós fomos selados com o Espírito Santo e fomos feitos filhos. A partir daí nós podemos começar a pensar como filhos de Deus. Se eu olhar para dentro de mim e ver e crer de todo o coração que o Senhor me adotou, que eu sou um filho, ovelha que me alimenta da verdade e não da ilusão, ovelha que se alimenta do melhor pão, que é o pão da vida. A Bíblia diz que eu e você fomos enxertados em Cristo, na grande oliveira. Nós éramos oliveira brava, nós não tínhamos nobreza nenhuma, mas a partir do momento em que fomos enxertados, nós nos tornamos herdeiros de grandes bênçãos. Nós nos alimentamos da melhor seiva, nós nos tornamos também produto de qualidade, porque o Senhor Jesus nos deu essa dignidade que nos faltava. Irmão, você precisa acreditar de verdade na palavra. Você precisa se sentir um filho de Deus. Talvez alguns de nós não tenhamos feito isso. Nós precisamos começar a agir como quem pensa as coisas de Deus. Lembre na sua mente todo dia que quem você é. Alimente-se da verdade. Fale em alta voz. Declare para você mesmo aquilo que a sua alma precisa sentir.
Porque a Bíblia diz que você é em Cristo. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você começar a declarar e você começar a ouvir essas verdades de que Deus lhe ama, de que Deus lhe alcançou, de que Deus lhe tornou um filho, um herdeiro com Cristo, aquilo vai se tornando uma verdade introjetada em sua vida. E não vai lhe faltar fé, porque a palavra vai produzindo a fé que você necessita. Então declare, interiorize o que sua alma precisa sentir. Tem um versículo lá em 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não nos conheceu. 1 João, João 1:12. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Irmão, confie na palavra e sinta a sua alma ser abençoada hoje, porque você não está se alimentando de ilusão, você está se nutrindo da verdadeira palavra, você está se alimentando do pão da vida. Então, a partir daí, você já assumiu o seu novo papel de filho. Comece a agir como filho. Continue declarando para si mesmo: eu tenho na minha mente os pensamentos de Deus. Eu estou pensando nas coisas mais nobres, mais gloriosas. Eu tenho um futuro abençoado, porque as minhas decisões, as minhas escolhas vêm de pensamentos bons. É nesse sentido. Vá seguindo a sua fé de degrau em degrau. Medite todos os dias. Lute contra os maus pensamentos, contra os pensamentos negativos, contra as crenças erradas que as pessoas vão embutindo na vida. Amém. Irmão, quanto mais a palavra estiver em você, mais terá o domínio dele preenchendo e abençoando sua vida. Medite todos os dias. Lute contra os maus pensamentos, contra as crenças erradas. Essa batalha, ela já está vencida e o vencedor é você, porque você está em Cristo Jesus. Amém? Preencha sua mente com aquilo que edifica e lhe abençoa. Busque cultivar, busque bons livros para ler, busque aquilo que vai lhe dar frutos de justiça. A partir daí você vai descobrir quem você é. Se você tiver essa compreensão, você vai notar que esse mundo caído não vai influenciar você nas decisões. A forma de pensar, de planejar a vida, não vai ser debaixo de tensão, de frustração, de medo, mas vai ser de ousadia. É por isso, irmão, que você pode muito bem se declarar mais que vencedor. Você vai ver que o Senhor, a força de Deus vai lhe abençoar, vai lhe fortalecer, vai erguer os seus ideais. E você não vai viver debaixo de uma maldição, de expectativa, de punição, de tragédia. Se nós tomarmos esses cuidados, nós chegaremos nos lugares certos. Então, irmão amado, procure bons pensamentos, procure coisas nobres, procure coisas lá do alto para pensar. Porque a partir daí você vai descobrir que você é um filho amado de Deus. Você vai ter condição, vai ter recurso para fazer as melhores escolhas. Você vai ter condição de andar na presença de Deus com expectativa de grandes vitórias. Você já descobriu a maneira certa de viver. Então aproveite. Ajude outras pessoas também a conhecer essa verdade. Anime-se, porque Deus lhe aceitou como filho. Então, a sua alma precisa estar preenchida com a verdade, com a graça, com a misericórdia, com a unção,
E assim você se torna um herdeiro com Cristo, das melhores bênçãos, das maiores realizações que alguém poderá ter nessa vida. Irmão, que Deus lhe abençoe. É desejo do meu coração que você seja sábio, seja prudente, que você saiba aproveitar a verdade de Deus como alimento, para que você não viva debaixo de frustração, você não viva uma fé com expectativa de fracasso. Ao contrário, que você se anime, porque o Espírito Santo está agindo em sua vida. E a partir daí você começa a fazer projetos, começa a vivenciar, começa a absorver, a se nutrir da verdade, como alguém que tem a graça e a presença de Deus em seu coração. Graças a Deus por esse momento. Agradeço essa oportunidade e quero parabenizar aos nossos amados irmãos que tomaram a iniciativa de realização desse trabalho. Deus nos abençoe. Amém. Vamos fazer uma oração nesse momento. Essa oração é de louvor, de gratidão ao Senhor, porque Ele tem nos abençoado, tem preservado a nossa vida, tem nos livrado do dia mau. E aqueles que têm se alimentado na palavra de Deus não têm vivido o terror que este mundo caído tem sofrido. Vamos orar. Irmão, abaixe a sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Interceda para aqueles irmãos que estão em necessidade. Quero lembrar aqui dos irmãos que estão hospitalizados, né? A irmã Maria Rodrigues. Peço aos irmãos que não se esqueçam de orar uns pelos outros. E a irmã Célia, né? Que é a mãe da irmã Cláudia. Vamos orar por essa pessoa. E eu quero pedir à igreja que não se esqueça de orar por esses irmãos. Nós temos muito a ganhar quando aceitamos esse trabalho que vem de Deus. Baixemos a nossa cabeça em oração. Senhor nosso Deus, te louvamos. Agradecemos tua bondade e tua misericórdia que nos alcançou. Agradecemos a verdade que aprendemos hoje, onde o Senhor nos traz à mente que se nós não tivermos, trouxemos para o nosso coração, para a nossa alma, verdades eternas, verdades profundas, verdades que são, ó Deus, fruto da tua mente, que é uma mente saudável e a fonte da nossa sobrevivência. Eu te agradeço, Pai, porque nos deste também uma oportunidade de te adorar, porque a partir daí, Senhor, nós nos entendemos como filhos amados, que reconhecem o Senhor, reconhecem a verdade do Senhor como alimento para toda dificuldade que viermos passar. Eu peço que o Senhor visite a vida da dona Célia. O Senhor conhece essa vida, sabe a necessidade do seu coração, e eu peço que o Senhor possa tocar nessa enfermidade. O Senhor tem resposta, Pai, para aquilo que os médicos não conseguem. O Senhor possa, ó Deus amado, ordenar, ó Deus, a tua bênção. Visita essa vida, Pai, e conforme a tua vontade realiza, ó Deus, a restauração. E confirme, Senhor, o teu poder, para que outros também se sintam motivados, despertados a crer no teu nome, Pai, e no teu poder. Peço que o Senhor visite a irmã Maria Rodrigues, Pai. Conhece essa vida, ó Deus, e sabe as necessidades que passa esta tua serva. Senhor, alcança, Senhor Deus, o seu coração nesse momento. Visita, Senhor. O Senhor conhece a sua condição de saúde. O Senhor pode reverter qualquer que seja a dificuldade. Não há impossível para o Deus da vida. O Senhor tem poder e aquilo que o Senhor determinar, isso se dará para a glória do teu nome. Eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Peço que o Senhor visite a tua igreja, cada irmão de longe e de perto, aqueles que nesse momento têm o seu coração humilde na tua presença, para buscar, Senhor, e relembrar, ó Deus, a condição de filho que o Senhor nos deu. Relembrar também, ó Deus, que em Ti nós nos tornamos mais que vencedores.
que nós precisamos, Senhor Deus, nos apropriar, ó Deus, daquilo que o Senhor nos deu como regra de vida. Porque a partir daí, ó Deus, nós estaremos protegidos contra sentimentos ruins, contra coisas negativas, contra a maldade dos homens. Peço que o Senhor possa, Deus amado, fortalecer no Senhor, no nosso interior, para que, Senhor, nossa expectativa, Pai, seja de crescimento espiritual, seja de fortalecimento da nossa fé, que a nossa vida na Tua presença não seja só uma coisa de fachada, jamais. Abençoa, Deus amado, a Tua igreja, livra-nos de todo mal, Senhor. Livra-nos, Senhor, de vivermos uma vida cristã duvidosa, uma vida cristã confusa, uma vida cristã, Senhor Deus, mundanizada. Resgata, Senhor, e mostra-nos, Senhor, os bons valores, os bons princípios e as virtudes que ainda não temos. Que o Senhor se compadeça e nos ajude, Pai. Toca em nossas vidas para que te busquemos de todo o coração. Que não nos falte o temor, que não nos falte, Senhor, o zelo, que não nos falte a sinceridade, que não nos falte, Senhor Deus, o cuidado, Senhor, para que o Senhor se agrade do nosso culto. Tenha misericórdia da Tua igreja, cada um de nós. Eu peço que o Senhor visite as autoridades desse país. O Senhor sabe, ó Pai, que existe uma guerra, uma disputa espiritual. E pedimos que o Senhor tenha, ó Deus, cada um dos personagens de governo, Senhor, nas Tuas mãos. Não importa qual seja a cor ou a bandeira, o que importa, Senhor, é que a Tua vontade prevaleça, Deus, nesse nosso país. Senhor, resgata, Senhor, retira toda a influência de Satanás, retira todo impedimento, Pai, para que a Tua verdade prevaleça no coração dos homens. Ajuda a Tua igreja a cumprir o seu dever, o seu papel. Repreende essa enfermidade, essa epidemia. Repreende, Senhor Deus, toda a astúcia de Satanás, toda a confusão, todo impedimento, Senhor, para que a Tua igreja, ó Deus amado, tenha total liberdade de realizar o Teu trabalho. Senhor, dá-nos, ó Deus, este privilégio, Senhor. Toca na nossa vida e toca na vida dos governantes, Pai, para que eles entendam, ó Pai, a necessidade que a humanidade tem e até a sua própria necessidade de Te conhecer. Senhor Deus, obrigado pelos Teus filhos aqui presentes. Somos, ó Deus amado, felizes por termos conhecido a verdade e nos sentimos também marcados, selados pelo Espírito Santo. E a nossa expectativa no Senhor é a melhor possível. Abençoa, Senhor, cada servo teu, cada igreja, cada pastor, cada um que se volta para Ti, Senhor, em atitude, ó Deus, de obediência à Tua palavra. Supra as nossas necessidades, Pai. Toca, ó Deus, e nos dá sabedoria para que façamos o melhor dentro da Tua vontade, aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.